pista quente. Traficantes atiraram contra uma viatura de um policial. O cabo foi ferido, foi socorrido para o HGE. E a Polícia Militar determinou um cerco contra esses traficantes do Comando Vermelho. A Polícia Militar vai dando a resposta e a gente está acompanhando aqui na pista junto com a polícia. Vamos nessa, C. Olha, mais uma Muito bem, 6 horas, a gente chega com o Aratu 24 horas, clima tenso no Nordeste de Amaralina, policiamento reforçado, a cobertura completa você vai acompanhar no seu Aratu 24 horas de hoje, uma operação policial que resultou inclusive aí na morte de diversos suspeitos e também de um policial. A gente vai trazer os detalhes completos aqui dessa mega operação lá no Nordeste de Amaralina, policiamento que foi reforçado inclusive na manhã de hoje. Já já a gente vai trazer aqui todos os desdobramentos dessa quarta-feira aqui no seu Aratu 24 horas que já está no ar, hein? Cantou o galo para mais um bom dia, 6 horas e 1 minuto. Quero convidar você inclusive para tomar o seu café de todos os dias aqui comigo. A gente já está na área trazendo informação e prestação de serviço para você e para sua família. Quero inclusive pedir para que você já mande aí a sua sugestão de pauta, a sua denúncia nas nossas redes sociais. Instagram está aqui na tela, ó, @TV Aratu e também @AlexSilvestre.tv. Aproveito também para te mostrar como é que está aqui, ó, essa imagem da nossa capital. Você acompanha comigo aí o exato momento em que o trânsito foi registrado na nossa capital baiana, Salvador. Ô, Salvador bonita, deu uma engasgada, foi o primeiro gole do café, viu, Zé? A gente passa agora aqui para a nossa Avenida Paralela. Sol tá brilhando, hein? Sol tá brilhando aí na imagem. Uma das principais avenidas, se não a principal aqui da nossa Bahia. Quem dirá, ó, se é de Salvador, quem dirá da Bahia, né não? Nossa capital aqui tá aí, a Paralela. Vamos então agora, inclusive, com imagens aéreas lá do Vale das Pedrinhas, porque foi justamente onde ocorreu a mega operação. Policiamento reforçado aí, hein? Você do Nordeste está acompanhando a gente. Acordou, inclusive, com essa dor de cabeça, né? Sem saber se vai conseguir chegar ao trabalho, sem saber se vai conseguir ir até o ponto de ônibus para ir para o seu compromisso. A gente já está no ar e vai trazer todos os desdobramentos, então, aqui dessa localidade que é afetada pelo tráfico de drogas. A polícia, então, trabalhando intensamente na tentativa de combater essa criminalidade. Inclusive, um cabo da polícia foi morto com um tiro de fuzil. Olha só o tamanho da violência que estamos vivendo. Volta e meia a gente precisa noticiar aqui essa criminalidade desenfreada que inclusive tira a vida dos nossos policiais que estão nas ruas para combater a própria violência, né? Eles são vítimas dessa própria violência que eles trabalham aí para combater. Você está acompanhando imagens aéreas então aí da região do Nordeste de Amaralina, do Vale das Pedrinhas, e ao longo do nosso Aratu 24 horas de hoje a gente vai focar aí nessa mega operação que foi realizada então no nosso Nordeste de Amaralina. Inclusive, quero já desejar aqui, ó, que você, especificamente do Nordeste de Amaralina, que Papai do Céu abençoe a sua casa, a sua família, te guarde, te proteja por onde você for aí no Nordeste de Amaralina, tá bom? Olha, gente, eu já sigo aqui com o nosso noticiário para trazer a informação para você que mais um feminicídio ele foi registrado aqui em Salvador, em minha Bahia. Dessa vez, a vítima, Letícia Nunes, de 37 anos. Ela foi morta a facadas pelo companheiro dentro de casa, isso em Pernambués. Eu quero fazer conexão agora com o repórter Diego Macedo, que tem outras informações do caso pra gente. Agora 6 horas e 4 minutos, Diego, linha aberta para você. Vai lá, Diego. Pois é, Alex, a gente fala aqui da rua Santa Clara, em Pernambués, onde aconteceu esse feminicídio, esse crime que chamou a atenção aqui da população de Pernambués. E o caso aconteceu exatamente nesta casa, no último andar deste imóvel. Daqui do lado de fora, a gente vê exatamente o local onde a Letícia Nunes Santos, de 37 anos, ela acabou caindo depois de receber 22 facadas do ex-companheiro. No local, olha só, ainda tem policiamento, porque há um risco das pessoas chegarem
tentarem quebrar a casa inteira. O imóvel pertence à família do acusado, então a polícia permanece aqui no local. Foram mais de 2 horas de negociações, porque depois de tirar a vida da Letícia, o suspeito ele acabou subindo no último andar da casa, tentou se jogar, mas a polícia chegou muito rápido. Foram 2 horas de negociação com o major da 1ª Companhia Independente da Polícia Militar, o Major Burgos, que conseguiu fazer com que ele descesse do último andar do imóvel, né, do telhado da casa, e logo em seguida ele foi flagranteado e encaminhado para a Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa aqui de Salvador. O filho dela está aqui, vai conversar com a gente, uma amiga também vai conversar com a gente, porque a família está completamente abalada, a vizinhança presenciou toda a situação. Meu amigo, inicialmente, meus pêsames, né? A gente sabe que você enterrou ontem sua mãe, a gente sabe como é que tá a família nesse momento, vocês estão passando por um processo de luto, mas como é que foi para você receber a notícia que sua mãe acabou sendo morta, né? Com 22 facadas, teve até exposição dos órgãos, né? Na parte abdominal. Bom dia. Bom dia. Para mim foi muito triste receber essa notícia, entendeu? Eu, pela manhã, estava conversando com ela, a gente ia realizar meu sonho de ter minha moto, entendeu? Eu trabalho com a moto dela, que foi a primeira moto dela, que ela tirou pra gente poder ter alguma coisa, né? E aí, nessa daí que eu saí de casa às meio-dia, estava assistindo a Lojuca com ela, tão feliz, a gente estava resenhando, dando risada. E aí falei, minha mãe, tô indo trabalhar, qualquer coisa me liga, tá? Ela, tá bom, meu filho, deixa eu acompanhar. Foi questão de minutos, saí de casa, tava rodando aqui no bairro mesmo de Pernambués, que eu não saio do bairro. E aí recebi várias ligações, vim desesperado, que já imaginei que seria alguma confusão, mas infelizmente dessa vez não foi só uma confusão, né? E me conta uma coisa, o que foi que motivou ele a tirar a vida de sua mãe? Vocês já têm essa informação? Sim, ele primeiro, há anos atrás, ele abusou de minha irmã. Sua irmã, que não é filha dele? Filha dele, aqui ele tentou matar também, aqui ele deu a facada de 12 anos. Ele abusou de minha irmã uns anos atrás, só que ele estava oprimindo ela, dizendo que se ela contasse, iria matar minha mãe, ia botar a gente para fora de casa e isso. É bom lembrar rapidinho aqui, só te interrompendo, é bom lembrar, Alex, que eu esqueci de passar essa informação, que antes dele tirar a vida de sua mãe, ele tentou dar uma facada, né, na sua irmã, né, e acabou agarrando na axila. Isso, bem na axila, né, foi o local onde atingiu a facada, entre a axila e o seio de sua irmã. Ela foi imediatamente encaminhada para a UPA aqui de Pernambués. Mas como é que está o estado de saúde de sua irmã? Graças a Deus, minha irmã está bem, foi atendida imediato lá no posto daqui na UPA daqui de Pernambués. E graças a Deus corre bem, tá fazendo curativo, tá sendo cuidada, tratada pela minha família, pelos meus parentes. E ele aliciava a sua irmã no passado. O que foi que sua irmã relatou para vocês? Ela escondeu isso porque ela tinha medo qual seria a reação de minha mãe, se minha mãe iria acreditar ou não. E aí acabou que ela contou na escola para a professora, que foi a professora dela durante 3 anos. E nessa daí a escola entrou em contato com minha mãe, viu que já estava na hora de falar e falou. Aí minha mãe entrou em processo, né, deu queixa. Ele aliciava a sua irmã? Sim, aliciava. Chegava a tocar na sua irmã? Nos seios, partes íntimas, entendeu? E sempre ameaçando. E por isso sua mãe terminou. Existia uma medida protetiva, inclusive, Alex, é bom deixar bem claro que existia uma medida protetiva para ele não se aproximar da criança, que tem apenas 12 anos de idade. Olha só, morava no último andar aqui deste prédio, só que a informação que a gente acabou recebendo, Alex, é que na hora de dormir, ele dormia nessa parte de baixo aqui do prédio, ou seja, ele já não estava cumprindo essa medida aí da justiça. Verdade, estava ficando aqui na casa dos parentes dele, que é a casa do pai dele, que é falecido. Agora só tem as irmãs e os irmãos aí dele. E aí ele estava sempre aí, né? Vinha, chegava de noite, encostava e a gente via, mas não procurava agonia, nada, porque até então ele não subia. E você acha que foi premeditado esse crime? Sim, foi premeditado sim, porque ele recebeu, no caso ontem, que pelo advogado dele, que a sentença dele já tinha batido. Então eu recebi também informações que ele foi em outro bairro pegar droga e já veio de lá usando essa droga aí. Ele é usuário, né? Usuário de droga, ele usa... Qual a droga que ele usa? Ele cheira pó, toma cachaça, entendeu?
Você acha que ele misturou, né? Chegou cheirado, bêbado? Todo mundo percebeu a fisionomia dele, quem estava aqui, a população no momento tentando entrar, percebeu que ele... Como é que era o relacionamento dos dois? Antes disso tudo acontecer, antes da escola, né? Contar toda a história que estava acontecendo com sua irmã, já era um relacionamento conturbado ou não? Era assim, um relacionamento meio conturbado, assim, era por mais discussão. Vou ser sincero, eu presente nunca existiu agressão. Entendeu? Sempre os dois discutindo. Minha mãe preferava sair para evitar, ele também saía para evitar. Mas desde o momento que eu creio, assim, que ele percebeu que ele ia ser preso, ele quis tirar a vida de minha mãe e de minha irmã. Porque ele sabia que eu não ia estar em casa nesse horário de trabalho, entendeu? E ele trabalhava como segurança, fazia mototáxis também? Mototáxis também, então, no caso, ontem ele dormiu no trabalho dele de segurança. Quando foi de manhã, ele saiu já nessa intenção. Não passou aqui primeiro e saiu, nada depois. E ele tem 2 filhos com ela, uma criança estava na casa da avó e outra criança estava na creche. Foi, aí eu fui imediatamente depois da agonia toda aqui, eu não estava aguentando mais ver a cena de minha mãe ali no chão. Peguei, fui buscar meus irmãos, fui tentar acolher ele e senti até mais calmo mesmo, porque eu não estava aguentando mais ver essa cena aqui, minha mãe no chão, sabia que eu não pude defender ela, entendeu? É muito triste. Como é que tá seu avô, sua avó, sabendo que a filha morreu dessa maneira tão trágica? Eles chegaram a presenciar, viram o corpo de sua mãe no chão? Meu avô não, mas minha avó sim. Minha avó que está sendo agora minha segunda mãe, né? Agora minha segunda base, porque minha mãe era quem me motivava para lutar todos os dias. Acordava todo dia, me dava a moto dela para trabalhar, para tirar um sustento para dentro de casa. Porque até então ele mesmo, nem com os próprios filhos, dava meio-dia, ele enchia a barriga dele, chegava e dormia. Ele não procurava nem saber se os filhos dele já comeu ou não. E então era só, sempre foi eu e minha mãe. Desde quando minha mãe tem Ayla, que é minha irmãzinha, filha dele, tem o outro mais novo também, de 2 anos. Aí foi o que aconteceu, né? Eu tô vendo que tanto você quanto a amiga da família tá usando, né? Estão usando a camisa em homenagem. Você tava uma foto com sua mãe. Mostra aqui, Deni, rapidinho, olha só. A foto com sua mãe. Você tava bem mais novo aqui nessa foto, mais novinho, mas sua mãe aqui dá pra ver bastante o rosto de sua mãe. Uma homenagem que vocês fizeram aqui, já na camisa dela. Em cima da moto que você usava, era essa moto? Pronto, a moto que você trabalha. Uma homenagem bonita que vocês fizeram. Eu quero chamar a atenção aqui para o que vocês escreveram. Olha só. A última frase que ela colocou no WhatsApp dela, não é isso? Olha só. Merecemos alguém que no final do dia nos diga: hoje eu senti muito a sua falta. Tá sentindo falta dela? Com certeza. Não tem como dúvida, não sentir falta dela, né? Porque já conheço ela há muitos anos, a gente tem bastante contato. A gente praticamente, eu sou da família, né? Estou sempre presente. Eu faço parte da igreja, que a mãe dela é minha líder, minha bispa. Então, ver também a dor, né? Que ela sempre teve medo de morrer e deixar os filhos. E hoje eu sei que naquele momento que ela estava ali, eu sei que ela deve ter se desesperado e pensado nele, porque qualquer mãe se preocupa com os filhos, né? E ela tentou, naquele momento, tentar salvar a filha dela e a dela foi primeiro, né? E estamos sentindo falta, grande falta, sim. Tá difícil ainda de acreditar que isso aconteceu com ela. A gente sabe, a gente nunca espera, sabe que pode acontecer com qualquer pessoa, mas a gente nunca sabe que vai acontecer com nós, com alguém perto. Você acha que ela estava sentindo já que alguma coisa podia acontecer para ter escrito essa frase? Foi um recado para alguém? Foi o quê? Aparentemente, com todos os fatos que aconteceram, eu acho que ela já estava sentindo. Pelas conversas que ela estava falando que se ela morresse, para alguém tomar conta dos filhos. Estava muito preocupada. Não sei se ele já estava ameaçando ela, mas eu acredito que sim, que ele já estava ameaçando ela. Só que eu acho que pelo fato de conviver junto, não acreditamos, né, que isso vai acontecer. A gente já não, vai dar um jeito, vou largar e não vai acontecer. Mas infelizmente ela não conseguiu sair tempo, né, que ela já estava resolvendo sair da casa, para poder sair da própria, largar a casa dele e viver com o filho dele, tocar a vida dela, só que aí não deu tempo. Eu recebi algumas informações de alguns vizinhos, porque mais cedo eu estava conversando com alguns vizinhos aqui para coletar informações, viu, Alex? E o que me disseram aqui na rua foi o seguinte, de que nesses últimos meses o comportamento dele estava muito estranho. Ele que trabalhava como segurança, ele era uma pessoa muito certinha, vivia cortando o cabelo toda semana cortava o cabelo, só que ultimamente ele estava com o cabelo grande, ele estava com um comportamento mais aéreo, ele estava um pouco mais violento e usando a droga com mais intensidade. Não à toa que todo mundo desconfia que ele chegou aqui cheirado, ele tinha usado cocaína antes de cometer esse crime. Sim, correto, ele não era uma pessoa assim, com o tempo ele começou a mudar, ficou diferente e do estado que ele estava bastante drogado,
né? Que ele estava muito nervoso. E tem pessoas que, quando usa droga, elas têm movimentos das mãos, tem alguns testes de fazer, né? De respirar ou ficar como ele estava daquele jeito doido, né? Mas eu acredito que ele já estava premeditando e já estava usando a droga para poder ter mais coragem, para poder fazer. Vocês querem então agora é justiça, né? Vocês já enterraram a Letícia e o que vocês querem agora é que a justiça de fato seja feita, que está tudo agora nas mãos da justiça mesmo, né? Ele está preso no DHPP. Acima de tudo, eu creio que está na mão da justiça de Deus, que é a única que não falha. Ela tarda, mas não falha, mas agora também esperamos a justiça daqui, da terra, né? Hoje estamos aqui também de luto pela Letícia. Estamos aqui, vamos fazer protesto para poder, sobre a vida dela, e não só sobre a vida dela, que ela foi a vítima, mas por todas nós mulheres. Nós precisamos de respeito, nós somos livres e a gente devemos ficar com quem a gente quer. Não ser obrigada a ficar com o homem dessas formas, ser tratada mal ou até perder a nossa própria vida. Então, nós queremos justiça por Letícia Nunes e por todas nós mulheres. Exatamente, falou muito bem. Quem souber alguma notícia de alguma mulher sendo agredida, alguma tentativa de feminicídio, entre incansavelmente, entre imediatamente em contato com a polícia militar para que essa pessoa seja presa. Vou pedir para o filho se aproximar aqui mais uma vez, meu amigo, só para a gente encerrar aqui a entrevista, para você, na verdade, vocês também querem pedido de justiça, né? Vocês fizeram questão de chamar a gente aqui para falar exatamente isso, para que o Neneco, como ele é conhecido, né, que ele fique preso. Ele tem 45 anos, mas qual é o nome dele mesmo? Emanuel Sena. Emanuel Sena, conhecido como Neneco. Então, o que vocês querem de fato é que ele seja preso, que ele fique preso, que ele vá para o presídio. Né? Porque um homem como esse não merece estar solto, né? Entendeu? Se ele tivesse um pingo de amor pelos filhos deles, pelo menos, ele não teria feito isso com minha mãe. Porque até então minha mãe já teve diversas oportunidades, entendeu? Já nunca desejou o mal dele, mas sempre quis viver a vida dela distante, ele prometendo que iria mudar, que não queria que minha mãe fosse para distante, para ele não ficar distante dos filhos dele. Enfim, minha mãe tentou fazer a parte dela, mas infelizmente acabou sendo assassinada, né? Pelo esse desgraçado, perdão a palavra. Morreu tão nova, né? Acabou morrendo dessa maneira tão trágica, morreu muito nova, 37 anos, deixou 5 filhos, 2 do primeiro relacionamento, as 2 últimas crianças, uma de 4 e outra de 2 anos, justamente que são filhos também do acusado de tirar a vida dela. Com imagens de Denilson Mota, apoio técnico Orlando Rosa, Diego Macedo para o Aratu 24 Horas. Diego, obrigado pelas informações. Você que está acompanhando o Aratu 24 Horas, agora 6 horas e 16 minutos, vem aqui para 2, porque eu já tenho nos estúdios da nossa TV Aratu o comentarista e advogado João Tran. A gente percebe, João, que é um crime que ele vai crescendo, né? É um crime quase que premeditado, o crime de feminicídio. Começa, então, com uma voz mais grossa, xingamentos, depois parte para um tapa e, por fim, então, a morte em si da vítima. Nesse caso, vítima que tinha uma medida protetiva, ou seja, um crime sendo descumprido para que outro seja praticado, não é isso, João? Pois é, e que crime, né? Que barbaridade que a gente vê sendo cometida. E, como você muito bem falou, a gente pode perceber nos sinais. Eles devem ser muito bem acompanhados, inclusive pela própria delegacia, que é responsável pela situação, a Delegacia de Proteção à Mulher, que já faz esse combate. E muitas vezes a medida protetiva ela é sim importante, ela é necessária, a gente defende que ela exista, mas não é o único caminho, além da assistência, da visualização constante do quadro como um todo. Infelizmente, um triste crime que a gente vê sendo cometido ainda existe muito. E como você comentou, Alex, tem que olhar cada gradação e desde uma palavra mais alta não pode ser aceito, né? Ô, João Tran, você tocou muito bem nesse assunto aí, porque a gente prega aqui, seguindo a cartilha da segurança pública, seguindo então o que os especialistas dizem, para que a mulher ela registre uma queixa, solicite então essa medida protetiva, mas em alguns casos, como é o caso aí da Letícia, a gente vê essa medida sendo quebrada e aí um crime mais grave, que é o crime de feminicídio, o homicídio com um agravante aí do feminicídio, ele sendo cometido, João. Existe uma forma de fiscalizar essas medidas protetivas? A quem cabe isso? É a própria delegacia da mulher? Existe um canal que a mulher precisa então acionar, um contato com a própria delegacia? O que fazer, João? Porque não basta apenas então dar essas medidas protetivas às vítimas, precisa fazer com que a lei ela se cumpra.
Exato, Alex. E eu vou até além, inclusive. Você falou de que canal a vítima pode buscar, mas todos nós somos responsáveis por uma situação de feminicídio. Desde o prédio, o síndico do prédio pode se denunciar quando ouvir gritos mais altos. A evitar, né, João? Exato. Isso a mesmo. população... Briga de marido e mulher, como o nosso coordenador está falando, se mete a colher sim, era um grande paradigma antigo e que, na verdade, a gente percebeu que era uma forma do machismo sim se manifestar. Todos nós somos responsáveis por fazer essas medidas com a medida produtiva serem cumpridas. Inclusive, a gente já tocou nesse assunto aqui e um bonitinho comentou no nosso canal do YouTube, parece que esses repórteres vivem em Nárnia. Não, a gente vive em uma realidade de bastante violência, onde se eu não fizer algo pelo meu próximo, a gente vai se destruir, a gente vai se acabar. Isso aqui vai virar uma barbárie, se já não estamos vivendo justamente isso, né? E é preciso lembrar aqui, João Tran, que as leis, elas surgiram então para organizar, se assim eu posso falar, uma sociedade. E se eu e você fazemos parte dessa sociedade, em briga de marido e mulher, nós devemos meter a colher sim. E chamar, inclusive, a própria delegacia, não é só buscar a atenção da mulher, porque muitas vezes é visto como algo invasivo, mas quando se fala em lei que está sendo descumprida, a questão não é só sobre a mulher ou sobre o casal, é sim sobre uma norma muito maior e muito perigosa que está sendo sim descumprida. Então, essa orientação, inclusive, para quem trabalha na área de direito penal, orientar a população de que é preciso sim dar um basta nessa violência, ainda mais agora, Alex. Época de carnaval, época de verão e de festas. Exatamente. Pois é, olha, agora às 6h20, você está acompanhando o seu Aratu 24 horas. Tive uma prosa aqui sobre justiça com o nosso querido João Tran, mas agora eu quero passar para o próximo caderno aqui do nosso jornal. Eu vou seguir falando aqui de política. Na verdade, como é que a segurança pública acaba impactando, né, assim, na nossa segurança pública. Por isso, o João Tran aqui vai começar comigo, vai começar a falar aqui. Sai no papo de justiça, né? Agora papo de política. Né, João? Que até o apresentador se embola aqui. Ô, João, o que é que você traz pra gente aí, Nordeste de Amaralina? Não, na verdade, Vale das Pedrinhas também teve um crime muito perigoso lá, um crime muito horroroso, na verdade, com morte, inclusive, do cabo Glauber, ele que foi um dos alvos da operação e que isso gerou toda a repercussão na política. Teve a abertura dos trabalhos legislativos na nossa Assembleia Legislativa da Bahia e, de antemão, o assunto que tomou conta da pauta foi, sim, essa situação de violência no bairro de Vale das Pedrinhas. Um cabo da PM, inclusive, cabo Glauber, que você vê aí na imagem, foi um dos alvos, vítima fatal dessa situação. Durante o discurso, inclusive, a mensagem do Executivo na Assembleia, que Jerônimo leu longamente, ele cita sobre o combate à criminalidade e que esse combate à criminalidade tem que estar de mãos dadas com os direitos humanos. E, claro, quando a gente olha isso e se depara com a nossa realidade, quando a gente vê um discurso desse e percebe notícias tão cruéis como violências, como feminicídio e, principalmente, aqueles que estão de farda, lutando pelo bem, lutando pela nossa sociedade, sendo alvejados, a gente fica ainda mais estarrecidos. Mas vamos ouvir as providências que o governo e Jerônimo Rodrigues já anunciaram que estão tomando ante esse triste caso. Desde cedo, quando eu soube da notícia, liguei para o secretário Marcelo, tomei as informações. No caso do policial que foi atingido, nós fizemos o que pudemos, acompanhar no hospital, dar toda a atenção devida. Me solidarizo com a família de todos, inclusive o policial que não estava à frente, estava na retaguarda. Portanto, minha determinação foi cuidar para apurar e ver o que está acontecendo naquela região e ser firme no sentido de proteger a comunidade. Estaremos com as equipes em campo até localizarmos todos. As informações que chegam agora, pela última atualização, foram de 8 criminosos que tentaram subjugar o Estado, estavam ali, pertenciam à facção e que, logicamente, enfrentaram as forças de segurança e também participaram desse crime bárbaro contra o nosso policial. A gente vai continuar trabalhando, repito, sem data e hora para poder terminar, até a gente alcançar todos os responsáveis, mas, acima de tudo, combatendo diuturnamente como a gente vai fazendo as facções. Tá aí.
Secretário Marcelo Werner, depois, complementando, ele que é secretário de Segurança Pública e alertando que já existem 8 suspeitos aí no radar por esse crime e que a gente vai acompanhar, claro, os próximos capítulos. Segurança Pública, Alex, vai ser sim uma das pautas dessa eleição, não tem para onde correr. Sem dúvidas, e o atual governo tem que saber como é que vai trabalhar a partir de agora esse quesito, porque certamente os opositores aí vão cair em cima dessa pauta que é a segurança pública, que já é bastante discutida em todas as eleições, doutor. Em todas as eleições e em todo o Brasil, inclusive. Não é um desprivilégio nosso. E a realidade aqui na Bahia também, a gente noticia todos os dias crimes como esses e, claro, a gente torce para que as ações de segurança anunciadas pelo secretário Marcelo Werner sejam, sim, efetivas, independente de eleição, né, Inclusive, Alex? João Tram, você veja como a segurança pública ela tem que estar dentro do nosso papo de política. Verdade. Porque a gente está falando de uma ocorrência que uma granada ela foi deixada lá. Então, é como se a gente estivesse, de fato, vivendo uma guerra. Então, o Estado, o BOP, ele precisou ser acionado, foi até o local, inclusive atiraram contra o efetivo do BOP, o efetivo Alex, do BOP, hein? Olha o que eu estou te falando. Pessoas moram em uma zona de guerra. As pessoas moram praticamente em trincheiras, né? Porque é, de fato, aí uma área, uma zona vermelha. Então, assim, você está vendo esses policiais fortemente armados aí, mas do outro lado estão criminosos, sem escrúpulo nenhum. E quem estiver na frente da arma desses criminosos vai receber chumbo grosso. Inclusive, eu tenho imagens aqui da granada, ó. Esse é o momento que o robô, ele faz, então, ali, ele recolhe, né, o material. Olha lá, você está vendo aí o momento, então, que essa granada, ela foi retirada. Então, você imagina, por exemplo, numa área residencial como essa, que tem bastante idosos, tem bastante crianças, se esse artefato explosivo, ele vem, de fato, a uma explosão, você imagina, então, a tragédia que a gente estaria anunciando, porque a gente já está falando de uma tragédia aqui. Ela só seria maior. Essa é uma granada artesanal, gente. Então, é a criminalidade sendo utilizada aí, a inteligência dessa criminalidade. Quando a gente fala do crime organizado, é porque o crime de fato é organizado e inteligente, João Tram. Você tirar bandido como um ser burro é burrice maior ainda, porque eles são inteligentes. Então você veja aí, com uma peça de bicicleta, com um pedal de bicicleta, para ser mais exato aqui, pólvora e prego, eles construíram essa granada. Então, se esse artefato ele vem a explodir, você imagina então a destruição que ele não poderia causar. Aliás, o crime organizado no Nordeste de Amaralina, no Vale das Pedrinhas, lá em Valéria, a gente tem também aqui na questão da região central, a Federação contra o Garcia, Mata Escura, a linha direta ali dos nossos bairros que sofrem, inclusive, a exemplo da região do Buracão, né? Então, assim, você veja que é uma região, inclusive, que é monitorada pela 23ª Companhia Independente da Polícia Militar, que é uma das companhias que mais tem trabalho aqui na nossa Salvador por conta da atuação do tráfico de drogas. E a gente está falando agora do Nordeste de Amaralina. E eu tinha impressão, João Tram, você que é daqui de Salvador e está obviamente mais tempo que eu tinha impressão que tinha dado uma acalmada no Nordeste de Amaralina. Quando eu cheguei aqui em 2023, o Nordeste de Amaralina, ele era tido como uma área de fato vermelha. Não dava nem em pra que pisar. Motoristas por aplicativo, a imprensa, ninguém poderia entrar lá. E a partir do momento que a coisa foi desenrolando, alguns serviços como esses que eu acabei de citar passaram a ter acesso. Só que a gente vê uma reviravolta, então, nessa semana, trazendo essa mega operação aí, que resultou na morte de diversas pessoas, diversos suspeitos e também de um policial. E a gente segue, então, agora às 6h28 aqui no nosso papo de política, falando, obviamente, da segurança pública. A gente vira a página aqui e a gente fala sobre o que agora, João Tram? Vamos seguir naquele debate que a gente tem traçado desde a última semana sobre Ângelo Coronel, ele que tem mudado todo o tabuleiro da nossa política, viu? Conversei com o filho dele, Ângelo Coronel Filho, e ele disse que não houve uma tentativa do
do atual senador Ângelo Coronel de tomar o PSD. Segundo ele falou lá na Assembleia Legislativa da Bahia, não teve todo esse trâmite de uma viagem para São Paulo para conversar com o Kassab. Até mesmo o Kassab foi questionado ontem sobre uma eventual reunião com a ACM Neto para uma possibilidade de a ACM Neto sair do União Brasil, entrar no PSD e transformar o PSD num partido de oposição aqui na Bahia. Essa conversa foi negada pelo próprio Gilberto Kassab, que é o presidente nacional do partido, mas sim, há um burburinho, há um bastidor muito forte de uma tentativa, um tensionamento de que depois que Ronaldo Caiado, que é o candidato de ACM Neto nas eleições nacionais, tenha entrado no PSD, o partido aqui possa sim virar à direita. Era a movimentação que Ângelo Coronel tentou fazer, a sondagem de que a ACM Neto poderia estar tentando fazer isso nos bastidores, mas Otto Alencar, sim, segue sendo o nome representante, e ele que é de esquerda, representante do PSD aqui na Bahia. Vamos ouvir o que Ângelo Coronel Filho falou dessas especulações, inclusive qual pode ser o próximo partido dele. Ele também comentou e do seu pai também. Vários partidos, além do MDB, algum outro partido fez convite a vocês para... Vários outros partidos fizeram convite. Quantos? O próprio União Brasil, para Republicanos, o DC, vários partidos fizeram o Agir, vários partidos fizeram o convite, e a gente agora vai analisar, estudar direitinho, com calma, sem precipitação. Algum diálogo mais avançado? Não, o Coronel e o deputado federal Diego estão em Brasília e eles agora vão tratar dessa demanda. O mesmo partido do seu pai? Mesmo partido. Para onde o Coronel for, nós iremos. Quando o pai toma a decisão, o filho acompanha. Qual é o prazo? O prazo é até março. É o prazo eleitoral até março. Eu sei que ele foi rifado da chapa. Então, cabe a gente agora, ele e junto conosco, tomar uma decisão de caminhar de um lado ou do outro. Não teve com o Kassab para tomar partido nenhum. Tivemos o Kassab para tratar de conversas. Eu nem estava presente, foi só Coronel e Diego, para tratar de conversas a respeito da política aqui na Bahia. Então, essa conversa, a informação de que fomos para lá para tomar o partido é mentira. O que disse Ângelo Coronel Filho, em coletivo de imprensa na Assembleia Legislativa da Bahia, existia um burburinho de que, eventualmente, poderia ir os filhos para um lado e algum partido menor para Ângelo Coronel ter vários braços na política baiana, enquanto que Ângelo Coronel entrar no União Brasil, que é um partido mais consolidado, de vários caciques, então ele não conseguiria mandar no União Brasil. Mas isso foi desmentido, segundo o filho de Ângelo Coronel. Todos vão para o mesmo partido. Pode ser o Republicanos, entre outros partidos, o Republicanos é o que desponta, que ele também teria uma possibilidade, o grupo, de dominar um pouco mais as pautas do que o União Brasil, que tem diversos caciques, entre eles, principalmente o líder da oposição, ACM Neto. Pois é. Ô, João, eu quero saber uma história aí que está rolando nos bastidores da política. Tantas. Que o PT... ele nega que o grupo vai perder as prefeituras, a oposição diz que sim. Que história é essa, João? É mais das consequências deste efeito Ângelo Coronel. Como o Ângelo Coronel é muito forte no interior, um dos debates é que esse rompimento, assim o PT conseguiu lançar a chapa puro sangue, só com nomes do Partido dos Trabalhadores na chapa dessas eleições. E aí o debate pronto, conseguiu lançar, mas essa traição suposta ou não, essa saída de Ângelo Coronel também tem uma fatura e que o Partido dos Trabalhadores, por agora, não aceita, não diz que existe, mas que a oposição comemora que a vinda de Ângelo Coronel pode sim configurar um grande desequilíbrio nessa balança, que tinha muito favorecimento ao atual governador Jerônimo Rodrigues por ter mais prefeituras. Com Ângelo Coronel levando algumas para o outro lado, pode ter um maior balanço e uma maior disputa nas eleições de 2026 por cada município do nosso estado. O PT nega que deve perder, segundo algumas pessoas que eu conversei, no máximo 5 prefeituras devem ir com Ângelo Coronel, até porque Ângelo Coronel sim é forte no interior, mas estar no grupo do governador é sempre muito forte também, porque a máquina pública manda e muito. Vamos ouvir o que Jerônimo Rodrigues, governador da Bahia, comentou sobre esse assunto. A ação dentro do Conselho Político é com o partido. A gente não trata, quando é PCdoB, é o PCdoB. Quando é o PT, chama o Tássio, conversa com o Tássio para falar sobre o partido. Tratando individualmente, enfraquecendo a liderança dos presidentes de partido.
o que vem até a mim, mesmo que às vezes venha na imprensa ou algum pronunciamento oficial de algum dos deputados ou senadores, eu apuro mais minha relação com o senador Otto. É isso aí, a gente vai continuar acompanhando essa fatura eleitoral, se vai ter 5 prefeituras que vão para um lado, se vai continuar tudo com o grupo de Jerônimo Rodrigues, a gente vai, claro, seguir desdobrando. Na Assembleia Legislativa também ficou confirmado com quem eu conversei que Lula deve sim vir para Salvador essa sexta-feira já. Antecipado, ele viria só no sábado, no aniversário do PT, já deve vir na sexta. Jerônimo também confirmou a presença do presidente no sábado de carnaval aqui em Salvador, viu? Vai agitar ainda mais o nosso trio elétrico passando no nosso Campo Grande, que deve ser onde ele vai cumprir a pauta. Ok, João Tran. Agora 6 horas e 34 minutos aqui na Bahia. Cafezinho? Bora pro cafezinho? Bora. Rapaz, hoje você falou, hein, irmão? Falei muito? Hoje. Mas eu gosto assim. Gosto assim. João, você vai aproveitar aqui no Carnaval? Já perguntei, mas quero saber de novo. Rapaz, acho que eu vou aproveitar o bloco do Aratufolia, conhece? É, Aratufolia. Que vai ser trabalho Você votou muito. em qual música pro Carnaval? Eu acho que vai ser Vampirinha, viu? Porque ela é polêmica, Não. e quando tem a polêmica, é porque tá na boca E qual é a do povo. polêmica de Vampirinha? A polêmica se a Ivete foi muito baixa ou não. Mas baixa como ela é alta. Ela deve ter o quê? 1,80, a Ivete? É, Não entendi, mais alta não. que eu, se duvidar. Entendi. João Tran, obrigado pela sua participação aqui no nosso Aratu 24 horas. Agora 6 horas e 35 minutos. Olha, gente, uma troca de tiros entre membros aí de uma facções rivais. Essa troca de tiros, ela terminou com a morte após aí uma tentativa de invasão, viu? Eu quero chamar agora a Dani Mazei aqui, porque ela tem os detalhes dessa troca de tiros na tela do 4.1. Dani, bom dia. Cadê você, Dani? Exatamente. Bom dia a você, Alex. Bom dia a todos acompanhando o Aratu 24 horas. A nossa equipe de reportagem está em Jardim Santo Inácio, onde está acontecendo a guerra entre facções. De um lado o BDM, do outro lado o CV. Teve um criminoso baleado e morto. E a gente está acompanhando aqui com exclusividade a movimentação da perícia acontecendo na casa onde o criminoso foi baleado. Policiais militares do Batalhão Gêmeos, aqui na localidade, dando apoio e acompanhando a perícia, o Departamento de Polícia Técnica e também o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. Doutor Marcival, o delegado, está aqui com toda a equipe, vai investigar esta morte que aconteceu na madrugada da última terça-feira. Lembrando que moradores estão aqui fazendo questão de falar que esta casa não entra em nada, que a casa é de um morador de bem, mas que o criminoso aí, na tentativa de fugir aí do cerco policial e também da fuga da facção rival, o criminoso adentrou esta residência onde ele foi baleado e ficou caído ao solo. Então a gente está acompanhando esse trabalho da perícia e também de investigação do DHPP. Estamos aqui com exclusividade. Já tem um tempo que a gente fala sobre esta guerra que acontece aqui em Jardim Santo Inácio, que tem boca de fumo do Comando Vermelho, mas que o BDM, o bonde do maluco de Mata Escura, que fica aqui pertinho, está tentando tomar esta biqueira. Então está tendo guerra constantemente, vários tiroteios e a população de bem, no meio disso tudo, a população não aguenta mais. A polícia reforçou aqui o efetivo, reforçou o policiamento e a gente vê também que os criminosos acabam trocando tiros também com a polícia. Então... Inocente, não. Estão trocando aí. Só não vai pegar. Sai daí. Sai daí. Sai daí. Então a gente vai seguir acompanhando o desenrolar destas operações aqui em Santo Inácio e na expectativa, né, que criminosos sejam presos, independente de quais facções eles sejam. A gente segue acompanhando tudo, viu, Alex? Com imagens de Ramide Fan Cardoso, Daniela Mazei para o Aratu 24 horas.
Ok, Dani, 6h38, de fato, as nossas comunidades e periferias estão vivendo essa semana um filme de terror. Foi uma segunda-feira que pegou fogo em toda a cidade, em toda Salvador, policiamento reforçado em diversas regiões, em diversas localidades, Pernambués, Vale das Pedrinhas, Mata Escura, então assim... Inclusive, a gente trouxe aqui no Aratu 24 Horas que houve o anúncio, né, do Comando Vermelho, que iria chegar reforços vindos aí do Rio de Janeiro para que localidades aqui do Comando Vermelho pudessem, então, atacar outras localidades rivais. Então, a gente já está vendo, inclusive, o reflexo disso. Como é que é, Dada? O Malandrex, ele falou, ele postou um vídeo nas redes sociais, a gente trouxe esse material aqui, falou de diversos bairros e o que a gente está vendo já é essa violência tão desenfreada há poucos dias da principal festa que movimenta a economia do estado. 6h39, eu quero agora falar de coisa boa, eu quero falar, sabe de quê? Futebol no nosso Aratu 24 Horas, é o momento no Campo do 4. E aí, meu irmão? Bom dia, grande Alex. Quarta-feira de Campeonato Brasileiro, viu? Brasileiro, né? Brasileirão, que a gente fica naquela confusão, né? Baianão, Brasileirão, Brasileirão, Baianão. O que você tocar aí de bola, vai lá. É eu que vou tocar, aliás. Já peguei, já joguei pra cima, já batei no peito, já botei no chão de novo. Bom dia pra você ligado no Aratu 24 Horas. Bom dia aos amigos sintonizados aqui na nossa TV Aratu. Vamos falar então desse Vitória, né? O Vitória pega hoje a equipe do Palmeiras, jogo na Arena Barueri às 9h30 da noite. As últimas duas vezes que o Vitória foi a São Paulo, não perdeu para encarar o Palmeiras, logicamente. Venceu em 2024, 2-0 com gols de Mateuzinho e Osvaldo. E no ano passado empatou em 0-0 naquela arrancada para se livrar do rebaixamento. Ou seja, o Vitória não perde no Palmeiras lá em São Paulo já há algum tempo. O jogo de hoje é bem difícil. Será que Marinho vai estar no banco? A nova contratação do Vitória, a mais badalada contratação do Vitória, será que já vai estar sentado no banco hoje lá em São Paulo? Ou será que só vai estrear contra o Flamengo na próxima terça-feira? Marinho causa uma expectativa gigantesca na torcida. Vamos relembrar como foi a contratação de Marinho e a chegada dele ao Vitória. O homem já chegou e derramou lágrimas na apresentação. Esse clube foi tudo pra mim quando não tinha nada. Então, a minha emoção aqui é porque eu virei torcedor desse clube. Eu baixei o aplicativo do DAZN pra ver esse time na Série C. Marinho foi anunciado como atacante do Vitória para a temporada 2026. O jogador estava sem contrato depois que vestiu a camisa do Fortaleza no ano passado. O ídolo só conseguiu voltar para casa, ou melhor, para a toca, agora. Mas antes da reunião acontecer, ele já dava alguns indícios que queria retornar para o clube. Começou com aquele telefonema maroto, dando parabéns pela contratação para o diretor de futebol Sérgio Papelém, assim que ele foi anunciado. Eu tenho uma boa relação com o Marinho, entendeu? Inclusive me ligou, desejando boa sorte aqui no Vitória. Mas eu não vou decidir só a contratação, entendeu? E continuou com a interação com o Renato Kaiser, curtindo um evento pré-carnaval. A saga seguiu no Bavi da semana passada, quando Marinho foi curtir o clássico no meio da galera. E depois de tanta vontade de retornar para as suas origens, não teve jeito. O rubro-negro fez a proposta e o dono do mini míssil aleatório se tornou mais um guerreirinho do Leão. Agora resta saber se esse flashback, se essa recaída na relação entre Marinho e Vitória vai render bons frutos. E se for sem sustos, com títulos, gols e uma temporada tranquila, o torcedor do Leão já agradece.
Marinho voltou por conta da torcida do Vitória, que fez pressão na diretoria e a diretoria acabou contratando. Será que o Marinho vai estar em campo hoje? Bom, ele disse que está à disposição, está bem fisicamente, está bem tecnicamente, já estaria à disposição do técnico Jair Ventura. Mas dizem que o Marinho ficará pronto para o jogo contra o Flamengo na próxima semana, terça-feira, no Barradão. Mas não me surpreenderia se hoje ele já aparecer no banco de reservas, né? Já à disposição do Jair Ventura, ao menos por alguns minutos ali do segundo tempo. Marinho, para mim, é um cara que vai performar no Vitória. Em 2016, 10 anos atrás, 21 gols e 7 assistências, foram 28 participações em gols, muita coisa. Se ele chegar próximo disso, já vai ser uma grande segunda passagem do Marinho. Bom, o Marinho chegando ao Vitória e tem gente que pode estar chegando ao Bahia. Júnior Santos, atacante, campeão brasileiro da Taça Libertadores pelo Botafogo em 2024. Ano passado no Galo não conseguiu fazer grandes jogos, apenas 2 gols e 2 assistências. Será que vem mesmo para o Bahia? A negociação ainda segue acontecendo, viu? Juca já tinha dado a ideia no final do ano passado. E eu tô aqui do lado do homem, aqui o fenômeno. Eu quero você no Bahia, viu? Quero você no Bahia. Eu tenho um carinho especial aqui pelo time da Bahia aqui, quem sabe, né? Quem sabe, hein? Craque desse no nosso time. E parece que o sonho do 01 vai se tornar realidade. Ainda tentando fechar o seu elenco para a temporada 2026, o Bahia colocou o atacante Júnior Santos como prioridade para o seu setor ofensivo. Júnior brilhou em 2024, quando vestia a camisa do Botafogo. O atacante era titular e fez até gol em final de Libertadores. Júnior Santos tem 31 anos e é natural de Berimbau, cidade aqui da Bahia. O que pode melar toda essa negociação é o alto salário do jogador. Mas do jeito que as coisas andam, essa história deve ter um final feliz. E essa chegada de Júnior Santos pode ser muito importante, já que o tricolor sofreu uma baixa recente no setor de ataque. Juan Pablo, destaque com a camisa do esquadrão neste início de temporada, sofreu uma lesão ligamentar no tornozelo esquerdo durante o Bavi do último domingo. O tempo de recuperação para o jogador é de 4 meses. O Juan Pablo, uma pena, vai ficar um tempo afastado agora, né? Um jogador que talvez dos jovens o mais desenvolvido fisicamente, mas vai ficar um tempo fora, isso não foge do controle, né? E já que a joia de 17 anos vai ficar de molho por um tempo, será que o filho de Berimbau vai ocupar esse espaço deixado no ataque tricolor? Quero você no Bahia. Eu tenho um carinho especial aqui pelo time da Bahia aqui, quem sabe, né? Quem sabe, hein? Juca já estava, né, dando a letra, né, para a chegada do Júnior Santos. A negociação está na mesa, o salário é muito alto, o Bahia tem um limite ali de pagamento desses salários e me parece que o entrave tem sido esse. O Júnior está ganhando muito bem no Atlético Mineiro, porque ele chega lá depois de ser campeão da Libertadores, sendo artilheiro e do Campeonato Brasileiro. E aí, né, hoje em dia é um cara de salário bem alto, mas o Bahia está negociando para tentar reduzir um pouco e trazer esse atleta aqui para o tricolor de aço. A SAF tem dinheiro pra caramba, né, Ildaz? Mas eles têm alguma responsabilidade, né? Dinheiro tem, só que eles têm essa responsabilidade, querem fazer a coisa toda organizadinha, não vão fazer nenhum tipo de loucura. O Júnior vai ter que se adequar à realidade para que ele venha de fato para o Bahia. Legal que ele é de Berimbau, atuou na seleção de Riachão do Jacuípe no Intermunicipal, até 23 anos era pedreiro e caixa de supermercado, aos 23 anos. Tem jogador que já tem 4, 5 anos de carreira e ele ainda estava no futebol amador. E aí ele deslancha até ser campeão brasileiro e campeão da Taça Libertadores, tendo protagonismo no Botafogo. A história linda desse baiano ficaria mais bonita ainda se ele viesse para o Bahia e aqui conquistasse títulos importantes. Vitória pega hoje o Palmeiras e tem uma sequência bem difícil pela frente na temporada, hein? Tanto para Campeonato Baiano quanto para Campeonato Brasileiro. Vamos para a tela aqui, Alex, os próximos jogos do Vitória na temporada 2026. Tem jogos tanto no Campeonato Brasileiro quanto no Campeonato Baiano. O último jogo do Baianão, 2-0 Vitória em cima do Barcelona de Ilhéus. Hoje, 9h30, hein, gente? Hoje, 9h30, Vitória e Palmeiras lá na Arena Barueri. Aí depois o Vitória pega o Jequié
já na semana que vem, né? Sábado já agora, né? Dia 7. Na outra semana tem um jogo contra o Flamengo em casa. Se o Marinho não ficar à disposição aqui, com certeza ficará à disposição aqui no dia 10 de fevereiro contra o Flamengo. Já no dia 18, aí tem a parada ali do Carnaval, né? E já na volta, dia 18, pega a equipe do Bahia de Feira, na sequência do Campeonato Baiano. Lembrando que o Vitória tem 9 pontos, né? Tá tentando ali buscar ainda a sua classificação. Depois pega o Galícia e aí vem mais 3 jogos do Campeonato Brasileiro. Botafogo no dia 25 de fevereiro, o Bavi pela 5ª rodada da competição. Pode ser que o Bavi esteja remanejado por conta do jogo do Bahia na Taça Libertadores, mas ainda não, né? Então tá marcado prioritariamente para a 5ª rodada no dia 11 de março e depois contra o Atlético Mineiro dia 14. Tá aí os próximos 2, 5, 8 jogos do Vitória, já que esse outro jogo já foi realizado. O Vitória venceu o Barcelona por 2-0. E a jornada do Bahia, tricolor que tá nadando de braçada na temporada, venceu todos os jogos em 2026. O último, a vitória sobre o Porto na Arena por 3-1. Amanhã encara o Fluminense às 7 horas na Arena Fonte Nova e tenho certeza uma arena lotada, hein? Torcedor tricolor promete lotar a arena. Esse jogo, inclusive, pode valer liderança, porque é o único confronto da rodada em que os 2 times venceram na primeira rodada. Então, ambos têm 3 pontos. Quem vencer vai a 6. A depender do saldo, terminará a rodada na primeira colocação do campeonato. Olha que bacana se o Bahia tiver nessa condição. Depois a Juazeirense fora já pelo Baiano, volta pro Brasileiro para pegar o Vasco lá em São Januário, volta pro Baiano para pegar Jacuipense dia 14 e chama atenção aqui, ó, gente, entre Jacuipense e Atlético, entre 14 e 22, tem o jogo no dia 18 contra o O'Rings do Chile, pré-Libertadores, jogo da ida. Então, isso pode mexer um pouco aqui do calendário do Bahia na competição. Depois pega Chapecoense, aí o Clássico Bavi e encerra com o Internacional. A gente está falando desse primeiro momento do Bahia dos jogos entre janeiro, né, fevereiro já, e março, né, até o dia 15 de março. São muitos confrontos pelo Brasileirão, 6 pelo Brasileirão e toda a primeira fase do Campeonato Baiano. Acabou já? Não, tem mais coisa. É o O'Rings, Eudásio Santana. Eu aqui nosso tendo grande uma coordenador. aula só aqui, ó. Mas eu tenho brincado, viu, Eudásio, que é Onion Rings. A gente já foi a alguns restaurantes bacana, né? E tem lá, né, a cebola empanada, né? Porque parece demais, né? A pronúncia. Ele tá mandando bem no inglês. No speak English. I do, mas sou. Olha, 6 horas e 50 minutos. O inglês britânico, né? Não é britânico, é brutânico. 6 horas e 50 minutos você tá tendo uma teleaula de como não falar inglês, viu? Ó, assim não, viu, gente? Bom, vamos falar dos garotos do Bahia e do Vitória. Os garotos vêm jogando muita bola. No Vitória, no último jogo, 2 garotos decidiram, Lauan e Luiz Miguel. No Bahia, Del e Cauê Furquim foram protagonistas. A garotada tá arrebentando. O que você fazia quando era adolescente? Jogar fura-pé, jogar pipa, pinar-raia, jogar gude. Eu gosto até hoje de jogar futebol. Golzinho no meio da rua que a gente demarcava a nossa rua lá no Nordeste Amaralina, que a gente demarcava, brincava. Enquanto muita gente lembra de videogame, escola, ruas e sonhos meio distantes, tem gente que ainda tão jovem já decide jogo de time grande. Pois é, no Bahia, 2 garotos vêm chamando a atenção. Del, de apenas 17 anos, depois de decidir o Bavi na semana passada, marcou o seu 3º gol na temporada. O 3º como profissional. Com a multa rescisória de R$600 milhões, o Haaland do Sertão é o artilheiro do Bahia no ano. Outro que já começa a ganhar destaque é Cauê Furquim. Ele só tem 16 anos, mas joga uma barbaridade. Olha esse golaço ontem em cima do Porto. O segundo dele como profissional. O primeiro foi esse contra o Galícia, também pelo Campeonato Baiano. No ano passado, o Bahia pagou multa de R$14 milhões para tirá-lo do Corinthians. Eu vejo um Cauê completando jogos de 90 minutos, enfrentando bons marcadores. Gosto muito, acho que é um jogador pronto. E falando em promessa, a base do Vitória também resolveu ontem diante do Barcelona de Ilhéus. Lauan e Luiz Miguel, ambos de apenas 20 anos, marcaram os gols do Leão. Gols que ajudaram a recolocar o time dentro do G4. Esse é o objetivo. A gente colocar a garotada para trabalhar, a garotada para jogar. É difícil um clube fazer isso e o Vitória vem fazendo. Enquanto os lembram da adolescência como passado, para esses garotos aí, o futuro já começou.
E você tava fazendo o que com 16 anos? Com 16 anos, sim. Tava tomando bronca na escola. Os meninos já estão fazendo contra. 16 eu tava no segundo ano. Segundo ano científico, né? Segundo ano. Imagina os garotos. Rapaz, deu um bug agora na cabeça aqui, viu? Você tava onde, Fabrício? Eu tava no segundo ano também, no Instituto Nossa Senhora da Piedade, lá em Léus. Um beijo, né? Estudei 11 anos na mesma escola. E essa garotada vai estar em campo? Rapaz, pelo menos no banco estarão, né? Vamos acompanhar aqui possível escalação do Bahia para o jogo de amanhã contra a equipe do Fluminense aqui na Arena Fonte Nova. Esse é o time que atuou na estreia contra o Corinthians. Imagino que o time será repetido. Certo. Ronaldo no gol, Gilberto na lateral direita, David Duarte e Santiago Ramos Mingo no miolo de zaga, com Luciano Juba na lateral esquerda. Aqui tem uma dúvida, que Alexandre jogou muito bem a última partida pelo Baianão e ele era o titular antes da contusão. Então pode ser que decaia o Alexandre, mas a Cefeda é favorito para começar jogando. Jean Lucas e Everton Ribeiro, o número 10 e capitão do time, na frente, Ademir, Eric Pulga e o Willian José. E os garotos, Fabrício, o Del e o Cauê Forquim, provavelmente estarão no banco e provavelmente irão atuar ao longo dos 90 minutos. Então, bem possível que no segundo tempo a gente tenha um pouco do Del. Que eles devem entrar? Porque eles têm entrado de maneira sistemática, têm conseguido fazer bons jogos. A resposta a gente viu no último jogo, teve gol do Del, teve gol do Cauê Forquim, então não tem por que não estar utilizando os atletas. Na hora das trocas do segundo tempo, eu acho que vai Del, vai Cauê Forquim, para que eles continuem tendo sequência nesse time do Bahia. E o Vitória hoje, Fabrício, 9h30. Vamos para a escalação do Vitória? Esse foi o time que venceu o Remo 2-0 na estreia no Barradão. E a gente vai ter, Gabriel, novinho, outra alteração. Gabriel Teixeira, nosso Gabito? Não é ele, não. Aqui é o Gabriel Vasconcelos, goleiro do Vitória. Estava no Sport ano passado, né? E voltou para o Vitória. Matheus deve ser o lateral direito, mas há uma chance de Natan Mendes começar jogando. É um lateral mais defensivo, pode ser pelo fato do jogo ser fora de casa contra o poderoso Palmeiras. O Jair Ventura ter um pouco mais de cuidado. O miolo de zaga com Richelli, Camutanga e Zé Marcos. O Edu tá machucado. O meio-campo, e aí o lateral esquerdo, Ramon. Pode dar Jamerson também aqui na esquerda. Meio-campo com Baralhas, Kaique e Aitor Cantalapedra e Mateuzinho e Kaiser. Eu acho que Aitor e Mateuzinho brigam por uma vaga, porque eu tenho pra mim que o Eric vai retornar. O Eric entra no segundo tempo contra o Remo e muda a história do jogo, dá 2 assistências. Eu acho que ele merece voltar a ser titular, porque ele era titular antes da saída do time. Então, acho que vai dar ou Aitor ou Mateuzinho com o Eric e Kaiser na frente. Acredito nesse Vitória para hoje à noite contra o Palmeiras. Repito que nos últimos 2 jogos do Vitória contra o Palmeiras em São Paulo, um 2-0 pro Vitória em 24 e um 0-0 no passado. Dá pra gente sonhar, Alex. Dá pra sonhar um bocado, viu? E aí? E o Bahia amanhã tem que vencer, né? 2-0 pra mim, assumir a liderança do campeonato. Mas você tá dando pausa por quê? Eu não tô entendendo. Finalizou, né? Acabou, Chico. Eu tava esperando meu telefone tocar, ver se Jair Ventura e Rogério me ligam hoje. Hoje não me ligaram. Opa! Opa! Vem cá, olha aí, ó. Ligou. Isso. Aí eu tô achando que é Ana Coelho. Quando toca assim... Já deu pro esporte hoje, viu? Já deu. Será que ela tá... Não, ela tá dizendo bota mais esporte. Fabrício, suas redes sociais. @Fabrício S. Cunha. Segue a gente por lá. Um abraço, pessoal. Valeu, Silvestre. Valeu, Fabrício. Estou me aproximando aqui das 7 horas da manhã, agora 6 horas e 55 minutos. Presta atenção porque a gente segue com o nosso noticiário. Olha essa história que eu vou trazer para você de casa, hein? Presta atenção. Uma mulher, ela é conhecida aí como Rainha das Cavalgadas. O que ela faz porque ela é conhecida como a Rainha das Cavalgadas, rapaz? Hã? Faz o quê, Dadá? Ela foi encontrada morta dentro de casa no município de Várzea Nova. Ela é da vaquejada, né? Era, no caso. No interior da Bahia, viu? E a gente pode estar falando de um feminicídio, é isso? Meu Deus, mais um feminicídio. Olha como a vítima era bonita, gente. Olha lá. O principal suspeito do crime é o companheiro dela que fugiu, esse rapaz aí, né? Olha aí, ele também fazia parte desse movimento de vaquejada, de sair a cavalo, de andar a cavalo. Quem tem os detalhes desse caso aí pra gente é o Diego Macedo. Diego Macedo tá com você. Bom dia mais uma vez, Diego. Pois é, Alex, mais um caso de feminicídio. Desta vez o crime aconteceu no município de Várzea Nova, na região norte aqui da Bahia. E esse caso aconteceu na rua Joaquim Miranda Rios, lá no município. A vítima é Carla Rafaele de Oliveira Rocha, de 24 anos. Segundo as primeiras informações, o principal suspeito do crime é o companheiro dela, um jovem de 20 anos que fugiu logo após o caso e segue sendo procurado pelas forças de segurança.
Carla era conhecida na cidade pela paixão por montarias e já havia sido rainha de cavalgadas. A morte da jovem causou grande comoção nas redes sociais. Amigos e moradores pedem justiça. Carla deixou aí, Alex, 4 filhos. O caso está sendo investigado pela polícia e é tratado inicialmente como feminicídio. Lembrando aí que esse caso chamou muita atenção na região norte aqui do nosso estado. A jovem de 24 anos, ela era conhecida como rainha da cavalgada, era apaixonada por montarias e esse caso aconteceu no início, né, dessa última segunda-feira. Viu, Alex? O principal suspeito, ele continua foragido e a polícia está nas buscas dele. E a gente lembra, Alex, mais uma vez aí que muitos casos de feminicídios poderiam ser evitados se as denúncias fossem feitas. Então a gente chama mais uma vez a atenção para você que conhece casos de mulheres sendo abusadas, de mulheres sendo violentadas. E se você for vítima, entre em contato com a polícia e denuncie imediatamente para não acabar com essa triste história da Carla que acabou sendo assassinada pelo companheiro. Com imagens de Denilson Mota, apoio técnico Orlando Rosa, Diego Macedo para o Aratu 24 horas. Diego, 2 feminicídios em uma única edição de um telejornal. Hoje a gente fala da Carla, falamos da Letícia e amanhã, qual será a próxima vítima? Quantas mulheres mais vão precisar morrer na nossa Bahia, no nosso Brasil, para a gente acabar com essa cultura, com essa loucura, esse machismo desenfreado, onde um homem entende que a mulher é objeto dele. É comum que na cabeça desses loucos, perversos, a mulher fosse um objeto, como um copo descartável que você usa e depois que você não quer mais, você descarta. Ou quando aquele copo, sei lá, perde uma serventia, ele se acha no direito de amassar, de pisar, de fazer o que quer. Não sei o que passa na cabeça desses malucos. Mas o que eu posso dizer para você que está assistindo o Aratu 24 horas, você mulher, que você está longe de ser um objeto, você está muito longe de ser um copo descartável. Eu preciso que você se atente aos sinais. O Alex, mas eu já me atentei. Ele já levantou a voz para mim uma vez, eu estou em dúvida, será que é isso que você está falando? Minha amiga, todos os dias eu estou aqui falando a mesma coisa. Ô Silvestre, mas ele já até me empurrou. Ele disse que foi sem querer, eu perdoei. Você está esperando o quê? Você está esperando que seus dados cheguem ali na mesa da nossa redação e eu veja lá seu nome como vítima de mais um feminicídio que entra para a estatística desse país, desse estado? Não faça isso com a sua vida. Não faça isso. Eu sei que é difícil sair das garras do mal, porque você está nas garras do mal. Eu sei que é difícil. Eu sei que muitas das vezes a sua própria família, viu, Roger? É quem diz assim, ó, se você largar dele, você não encontra um homem como esse em canto nenhum. Se você deixar esse homem aí, olha a casa que ele te deu. Ó, eu sei que é a sua família que fala isso, mas deixa eu te falar, a casa que ele te deu, o carro que ele te deu, a boa vida que ele pode proporcionar para você, isso não é nada diante da sua vida. E principalmente se você tem filho ou tem filha. Olha, você precisa se salvar por esses filhos que você colocou no mundo. Não é por mim. Eu sei que você não tem força. Você que é mulher e sofre com violência doméstica. Por favor, me ouça. Se você não tem força de fazer por você, faça pelos seus filhos, por favor. Olha, fim das buscas por Joseilton. O corpo do jovem de 23 anos, ele foi encontrado em Porto de Sauípe. O trabalhador estava sumido, gente, após entrar no rio. Vou chamar aqui novamente Lara Linhares, que falou com a família e tem mais detalhes aí sobre esse caso. Lara, bom dia.
O corpo de Joséilton Santana Pinheiro foi encontrado aqui em Porto de Sauípe. O corpo está perto aqui de onde a gente fala, a família está aguardando a remoção. A família é de um local perto de Alagoinhas e tinham vindo para cá a passeio, vieram todos em uma van. Joséilton chegou aqui até Porto de Sauípe e as informações é de que ele teria tentado atravessar o rio, tem um rio bem perto aqui da praia. A informação é de que ele teria tentado atravessar este rio no momento em que ele se afogou. A família disse pra gente que bombeiros voluntários chegaram, fizeram todo o trabalho. Ele só foi encontrado no dia seguinte. Meus sentimentos para toda a família. Eu sei que ele era seu irmão mais novo, né, Nildes? Como é que vocês receberam essa notícia? Você estava aqui em Salvador? Não, boa tarde. Não, estava em casa, na hora de almoço. Foi um baque tão grande que a gente não esperava por isso. Que ele veio a passeio, saiu de casa às 4 horas da manhã para passear com os amigos, com a família, sabe? Aí... Ele sabia nadar? Não. O que disseram para você? Você não estava no momento, mas o que falaram? Que ele tentou atravessar esse rio e não conseguiu? Isso, ele tentou atravessar, que estava de um lado para o outro, atravessar, aí quando ele tentou, não conseguiu sair mais. Aí o primo que tentou salvar ele, não conseguiu. O que a família pede? Tem outros familiares aqui, outros primos. Eles me mostraram essa prancha. Eu vou pedir para Robson mostrar, que é uma prancha utilizada pelos salva-vidas. E eles estão reclamando da precariedade das condições desses materiais, dessa estrutura. Na opinião de vocês, o que faltou para que esse resgate pudesse ter sido feito? Boa tarde, sendo que desde ontem a gente estava na busca do corpo, conseguimos achar hoje, mas não tivemos nenhum apoio, nem do prefeito, nem do assessor. É o prefeito de Entre Rios, né? Aqui já é Entre Rios. Em Argolo. Ninguém deu um suporte a gente, ligamos para a prefeitura, ninguém deu suporte, a não ser os populares, nem secretário de saúde, nem ninguém deu suporte a gente. E, infelizmente, perdemos um parente muito querido e esperamos que ele dê um suporte melhor para que não seja nem o primeiro e nem o último. O que é que fica nesse momento? É só uma decepção, né? Que a gente esperava mais um apoio do prefeito, que a gente não teve. O pessoal voluntário deu muita força a gente, e o pessoal da comunidade e da praia, e o apoio do prefeito, nós não teve nenhum suporte. E na hora do acontecimento não teve ninguém de salva-vida. Assim, se tivesse na hora, podia ter salvar a vida do menino, né? Podia ter evitado essa morte, né? Joséilton tinha 23 anos, ele morava em Vitória da Conquista, não sabia nadar, como os familiares confirmaram pra gente. Estava num dia feliz, num dia de passeio, junto com amigos e familiares, no momento em que se afogou aqui em Porto de Sauípe. Com imagens de Robson Melo, Lara Linhares, para o Aratu 24 horas. Lara, obrigado pelas informações. Eu estava conversando com a minha equipe aqui, porque você em casa, inclusive, pode ter o mesmo pensamento e dizer assim, se não sabe nadar, porque vai entrar na água. E eu te falo o seguinte, existem regiões, quando a gente fala aí da força da natureza, que mesmo sabendo nadar, o recomendado é que você não entre. A gente está falando aí de uma localidade que é o encontro do rio com o mar. Então, essa localidade, ela muda muito porque interfere a questão da maré. Se a maré sobe, a água ela causa como se fosse uma espécie de retorno, né? Se a maré baixa, o rio ele já desce com mais força, com mais velocidade. E é uma região que é inclusive conhecida pela questão do lamaçal. Tem muita lama aí, tem muita lama, é o que se chama de barra, né, Dadá? E aí o que acontece? O estuário, né? Aí o que acontece? Justamente por conta da fauna. Muitos animais, eles vão justamente para essa região para poder ter ali os filhotes, né? Caranguejos podem ser localizados em regiões como essa de lamaçal, em região de mangue. E aí o que acontece? Por que eu estou falando disso para você? Essa região que tem bastante lama, mesmo você nadando, se chega uma hora que você cansa, quando você coloca o pé, se você entrar num banco de areia ali, num banco de lama, você pode ficar preso. Ele segura você. Então, se você não vai conseguir sair, infelizmente você vai morrer afogado. Por isso que eu falo, existem locais
que mesmo você sabendo nadar, o recomendado é que você não faça isso. Agora, 7h07 na Bahia, atenção para você não perder o seu compromisso, a sua hora. Eu vou fazer o seguinte, pedir para que você continue aí mandando suas mensagens no nosso canal do YouTube, também nas nossas redes sociais, @AlexSilvestre.tv, @TV Aratu, são as nossas redes sociais. Você pode deixar seu comentário aqui no nosso YouTube. Eu vou para um rápido intervalo e já estou de volta aqui no canal 4.1. Muito bem, já de volta aqui com o seu Aratu 24 horas, o programa do povo, na manhã do povo. Chega mais, quero recepcionar você aqui que fala com a gente, sintoniza aqui da nossa capital Salvador, você que é da nossa região metropolitana e você do interior, você que é fora, né? Fora aqui do nosso estado. Você já mandou a sua mensagem pra gente? Tô ligado aqui em tudo que vocês falam. Por exemplo, quem tá participando com a gente aqui agora, Sérgio Conceição, estou em Inhambupe, Bahia, te assistindo. Sérgio aqui, então, passando aqui, registrando o comentário dele. Ateliê Ana Miranda. Oi, bom dia, Pernambaiano. Bom dia para você também. O Jailson Braga Vaz participando com a gente, dizendo bom dia, Alex. Manda um bom dia para o povo aí de Jequié. E parabéns, você está bem melhor aí na TV Aratu, meu. Olha aí, hein? Ô, Galinho, eu tô melhor na TV Aratu, Galinho. Graças a Deus. Vamos embora. A gente tem que evoluir. Passando aqui também, Sandra Regina, bom dia, Alex. Um dia abençoado para todos, amém. Raimundo Santiago, bom dia. Tantas tecnologias e tantos policiamento aí, vários roubos, ele comentando aqui na nossa live. Muita gente participando, se der tempo eu ainda dou um alô aqui no nosso canal do YouTube. Olha, eu quero voltar a falar aqui do Vale das Pedrinhas, porque o policiamento ele foi reforçado no complexo do Nordeste de Amaralina, após o cabo da Polícia Militar, ele ser baleado na cabeça e morrer durante um confronto lá no Vale das Pedrinhas, hein? Jamerson Oliveira acompanhou essa operação e a gente vai acompanhar agora a reportagem na tela do 4.1. Rodou. Estou acompanhando toda a movimentação, as guarnições aqui de Rondesp Atlântico, o capitão Manuel no terreno aqui junto com a polícia. A gente está acompanhando aqui a bandeira do Brasil, né, que eles utilizam em referência a um dos traficantes aqui, né, que é líder aqui do tráfico nessa região. A gente está acompanhando todos os detalhes desde cedo. A gente tem imagem aí, inclusive, do duplo AR que a gente mostrou, dos dois mortos. Agora há pouco aqui a gente pegou o socorro, a gente flagrou toda a movimentação desses homens sendo levados, sendo socorridos para o Hospital Geral do Estado. Vamos subir aqui? A gente está subindo aqui junto com as guarnições de Rondesp Atlântico. Olha só, são várias viaturas aqui espalhadas, também equipes do Batalhão Patamo, equipes, né, de especializadas. A gente está acompanhando todos os detalhes, além das guarnições do 30º Batalhão. O cabo, né, que você falou agora há pouco, o cabo Rosa, vem pra cá, seu policial pediu pra gente segurar aqui. O cabo Glauber Rosa, ele foi baleado quando largava o serviço. Logo nas primeiras horas da manhã, ele foi encurralado, estava dentro da viatura da polícia quando foi atingido na cabeça. Vamos descendo aqui? Fica assim. Olha só, tá tudo cercado aqui nesse ponto, muita cautela, os policiais pediram pra gente tomar muito cuidado, porque a qualquer momento pode ter um novo confronto. A informação que chega é que uma casa, né, está cheia de homens armados, por isso a polícia está fazendo o cerco. Homens que estão com fuzis, né, que estão com AK-47, armas de grosso calibre. Então a Rondesp Atlântico está aqui operando e a gente está acompanhando toda a movimentação. Tá tudo cercado aqui no complexo. Vamos seguindo aqui? Vamos seguindo aqui o capitão e o tenente Muniz, o capitão Manuel e o tenente Muniz aqui. Vamos nessa C, não vamos ficar para trás não. João, atenção aí, viu? A situação é essa aqui, clima tenso no Complexo Nordeste, a polícia reforçando a segurança. O comandante-geral cobrou, né, uma resposta aí para a morte aí do cabo. Muito querido esse cabo, deixa uma filhinha, né, muito querido aqui pela tropa, inclusive pelos moradores aqui do complexo. A informação de homens armados aqui, parece que eles entraram nessa residência. Então os policiais vão fazendo o cerco, são as equipes da Rondesp Atlântico no terreno. Cuidado aí, viu, você? Cuidado aí, porque a gente já flagrou várias trocas de tiros aqui no complexo e a qualquer momento pode ter uma nova. Informação que chega que depois que o policial foi baleado, os bandidos ainda fizeram um paredão aqui do lado.
tiros aqui no Complexo Nordeste de Amaralina. E a gente está acompanhando, câmera baixa, sem mostrar o rosto dos guerreiros, mais um homem vai sendo socorrido agora para o Hospital Geral do Estado. Informação que também está vivo, essa informação que chega pra gente, tá se mexendo ali, ó. Então é isso, vai ser socorrido agora para o HGE, né? Vai ser socorrido ali com brevidade por essas guarnições aqui, né, que estão levando ele agora. A determinação da Polícia Militar, do comandante-geral, é caçar esses traficantes do Comando Vermelho que atiraram no colega hoje, né, coronel? O senhor está aqui acompanhando toda a diligência no terreno, a polícia não tem hora para sair aqui do complexo. Na verdade, a gente esteve aqui, né, tivemos esse confronto às 5 horas da manhã. E quando um policial é alvejado, a polícia militar toda se comove e estamos aqui. Vamos dar a resposta. Nordeste de Amaralina vai ficar aqui com toda a operação. Estamos com força máxima e vamos chegar ao objetivo, né? Então, intensificando as abordagens, não deixando aqui que a população de bem possa abrir o seu comércio, possa passar em segurança aqui, ir e vir. E esses marginais a gente está no encalço. Muito bem, tá aí. A gente vai continuar, obviamente, acompanhando a situação lá no Nordeste, no Vale das Pedrinhas. Eu agora vou para um rápido intervalo e já estou de volta aqui com o nosso Aratu 24 Horas. Sai daí não. Muito bem, rodou a vinheta, já estamos de volta com o seu Aratu 24 Horas. Que alegria ter você aqui no nosso canal 4.1 e feliz também por poder entrar na sua casa todos os dias, sempre de segunda a sexta-feira, a partir das 6 horas da manhã. Olha, minha Bahia, vem aqui comigo, presta atenção. Um homem ele foi flagrado invadindo uma casa de idosos, isso no bairro da Calçada, aqui em Salvador. O suspeito pulou o portão, roubou celulares, uma mochila e ainda tomou suco na geladeira. Dá para acreditar? Moradores dizem que ele costuma ir agir nessa região e atua entre a calçada e também o plano inclinado. A gente está acompanhando, inclusive, as imagens aí na tela do Aratu 24 Horas. Mais uma vez eu faço o apelo de sempre. Se você tiver informações, diz que 181 ou 190. Muito bem, vem aqui comigo. O nosso Aratu 24 Horas desta quarta-feira vai ficando por aqui. Obrigado, minha Bahia, pela sua audiência. Amanhã estamos de volta, hein? Às 6h30, às 6 horas da manhã. Logo mais, às 11 horas, tem um 01 da Bahia, o Alô Juca com Marcelo Castro. À noite, a partir das 6h30. Aí sim, é a vez do Fala Dani com Daniela Mazei. Na sequência tem Aratu Notícias com Pablo Reis. As letrinhas vão começar a subir. Minha Bahia, I love you. Galinho, vai com tudo. Boa.